E o sexto episódio de The Chosen pareceu meio xoxo, mas na verdade foi bem interessante. Algumas coisas ali que aconteceram foram bem legais e tá deixando a trama cada vez ali mais quente, né? Mais na expectativa ali de algo que vai acontecer, né? A gente sabe muita coisa que vai acontecer, que a gente conhece bem a história já, e aí a gente vê todo o preparativo, todo desenrolar para essas coisas que vão acontecer. Algumas coisas também que aconteceram eu achei talvez um pouco desnecessária, e eu espero até que não continue nessa linha, né? Mas vamos ver como vai ficar. Então, nós começamos ali primeiro isso que eles têm usado bastante, que é de começar contando uma história para depois fazer uma ligação lá na frente com aquilo que vai acontecer com Jesus, né? Então começa ali mostrando o Davi, que vai comer os pães que estavam separados, né? Os pães que deveriam ser comidos apenas pelos sacerdotes, pelos levitas, que estavam consagrados para isso. Mas aí o Davi, ele come, o sacerdote Meleque, ele deixa o Davi comer, contanto que eles estivessem ali purificados. Eles estavam puros dentro das regras, né? Então, na verdade, se eles estivessem no nível de purificação, eles poderiam participar também comendo os pães como os sacerdotes. Isso faz uma ligação direta com aquilo que Jesus quer mostrar nesse episódio. Mas primeiro vamos falar dos acontecimentos antes de chegar nisso. Nós vemos ali a Maria perdida ainda, perdida no sentido espiritual da palavra, né? Ela sabia onde ela estava, ela foi porque ela quis para aquele lugar, mas ela estava perdida ali espiritualmente, ela teve aquela caída, né? Ela voltou para o pecado. E ela sofre por isso, porque depois que a pessoa conhece Deus, ela não é que ela não vai pecar mais, mas existe uma frase fantástica do Charles Spurgeon que é: depois que eu me aproximei de Deus, eu nunca mais pequei em paz. Não é que não peca mais, mas que a gente não peca mais da mesma forma, né? O pecado nos atormenta também. Jesus envia o Mateus e o Simão para procurá-la, né? Eu esperava, na verdade, honestamente eu esperava, que fosse ser um pouco mais explorado esse tempo que o Mateus e o Simão estivessem juntos. Eu pensei que aconteceria mais coisas. E não aconteceu, ficou um pouco a desejar. Né? Eu pensei que seria aproveitado mais esse episódio para fazer com que eles talvez se acertassem. Embora a gente vê que o Simão ele presta atenção nas coisas que o Mateus vai falando e vai fazendo, e ele começa ali, dá a ideia de que ele começa a entender um pouco como o Mateus pensa, talvez. Eu acho bem provável, bem possível que logo logo nós vamos ver eles tendo diálogos mais interessantes e criando um laço, uma amizade bem forte. Eu achei, na verdade, também que o tempo da Maria estar ali afastada também fosse melhor explorado. Eu pensei que seria mais explorado do que foi. Eu pensei que ela passaria talvez por algumas situações diferentes que fizessem com que ela desejasse voltar talvez mais rápido. Né? Eu pensei que o tempo fosse ser um pouco maior. Eu pensei que algo mais aconteceria antes dela se encontrar com eles e voltar. Na verdade, eu achei tudo muito rápido. Né? Então, eles se encontram ali muito rápido. Eles têm um diálogo ali bom, muito bom. E ela volta, e aí quando ela encontra Jesus, é uma cena bonita, bem bonita como sempre, uma cena muito bonita, e fica muito claro duas coisas pra gente, né? A primeira coisa é a seguinte: você deve ter percebido que ela, apesar de ter voltado para a prática do pecado que ela já tinha antes, ela já vivia a prática do pecado, e agora ela caiu, ela voltou para a prática do pecado por aquele tempo. Mas ela não estava endemoniada, né? Então você percebe isso. Ela não é mais atormentada pelos espíritos malignos. Agora ela foi pelo seu próprio desejo, pela sua própria culpa, pela sua própria concupiscência. Né? Então, ela voltou à prática do pecado, mas não mais para o demônio. O demônio não voltou para ela não foi mais possuída por espíritos malignos. Até ali a aparência dela ficou, como ali no primeiro episódio, a gente lembra dela, né? Quando o Nicodemos vai até ela tá com os cabelos desgrenhados, né? E ela tá com a mesma aparência ali, mas ela não é mais aquela pessoa endemoniada. Ela era uma pessoa atormentada. Né? Isso mostra o seguinte, que a prática do pecado não é necessariamente algo demoníaco. Não é porque o demônio está na pessoa que ela vive a prática do pecado. Muitas vezes pode ser, mas geralmente é apenas o próprio desejo da pessoa. Né? É a pessoa que muitas vezes ela dá vazão para aquele seu desejo interior. E mesmo quando ele faz muito mal, que sim, muita gente peca e se sente mal por fazer isso. E mesmo assim, no dia seguinte, ele está lá fazendo a mesma coisa. É porque os nossos desejos carnais são muito fortes. Por isso nós precisamos de Deus, para que a gente consiga ser libertos dessa prática do pecado. Outra coisa é que Deus não nos chamou para estarmos à altura dele. Nós não temos a capacidade para isso. Deus nos chamou para tentarmos estar à altura dele. É uma coisa diferente, entenda bem. Nós não vamos conseguir nunca sermos como Jesus nessa vida. Nessa vida é impossível nós sermos como Jesus. Mas a tentativa de ser como Jesus
É o que nos faz alcançar a graça de Deus e sermos perdoados por Ele. Deus não quer que você seja exatamente como Jesus, mas Deus quer que você tente ser como Jesus. E tentar de verdade, não é, ai, Deus conhece meu coração, sabe das minhas necessidades, das minhas fraquezas, e que eu não consigo certas coisas. É verdade, Deus sabe disso. Mas Deus sabe quando você tenta de verdade ou não tenta de verdade. Deus sabe o seu nível de arrependimento. O que purga pecado é arrependimento. É você tentar ficar livre do pecado. Não é você necessariamente estar livre, que coisa que não vai acontecer, mas é o quanto você tenta estar livre do pecado. Né? Outra frase maravilhosa é santidade de verdade não é você nunca se sujar. Santidade de verdade é você se lavar sempre. É você tentar ser cada vez mais parecido com Jesus. Deus não espera que a gente seja como Jesus da noite para o dia, mas Deus espera que a gente tente ser como Jesus é. Então, a tentativa é o importante. É o esforço de ser que é importante. É o arrependimento que se busca. É o importante. Maria se arrepende, Jesus perdoa e está tudo bem. Eu não sei se vocês notaram, mas devem ter notado, que ficou ali muito claro que o Mateus, ele tem um interesse em Maria. Ele repara na Maria. Ele diz que ela tem cabelos bonitos e que é agradável de se olhar. Então, tem um romance ali no ar. Eu não acho isso legal. Eu não gostei disso. Eu espero que isso não vá muito para frente. Né? Não que não possa colocar dentro da história esse interesse. Claro, se Maria é uma pessoa bonita, e é claro que é possível que ela fosse muito bonita mesmo, então se Maria é uma pessoa bonita e ela está ali no meio de outros homens que são solteiros, é claro que é possível que haja um interesse, até mútuo deles, quem sabe. Mas o problema é que nós não temos um relato disso ter acontecido. E é muito perigoso criar essas coisas, colocar essas coisas acontecerem. Não estou falando de um interesse ali, um certo romance acontecer durante a série, né? Mas romance, assim, de interesses, né? Eu espero que eles não fiquem juntos, eu espero que isso não aconteça, eu espero que não aconteça coisa de novela na série. Eu espero que isso não aconteça de jeito nenhum, que vai estragar demais. Eu vou ficar bastante decepcionado se acontecer. Né? Mas eu acho que vocês notaram isso, né? Vamos ver para onde vai caminhar essas coisas. No meio de todos esses acontecimentos, nós vemos o Shemuel. O Shemuel ali aparecendo de novo. E a gente está vendo que ele está tentando, né? Ele é insistente. Né? Eles são insistentes, tanto ele quanto o seu colega agora, eles são insistentes. Eles querem preparar a cama para Jesus, eles querem armar mesmo. E parece que ele é o estopim, né? Ele que está agitando os fariseus. Até agora, Jesus está passando quase que despercebido pelos outros, mas ele não. Ele está fixo ali na ideia. Né? Eu não sei nem se isso é uma ideia tão boa, né? Porque vai parecer que foi tudo um homem só que fez com que todos fossem atrás de Jesus. Mas não seria impossível, né? Não seria impossível que um primeiro tivesse agitado outros. E claro que muitos outros depois, com ou sem Samuel, vão começar a ir atrás de Jesus. A gente até vê isso já nesse episódio acontecendo, né? Mas o Samuel ali, ele parece que vai ser aquele cara que de fato vai pôr fogo em tudo. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso aí. Eu acho, tá? O Samuel é um personagem importante na série, é especial na série ele, e eu acho, daqui pro final a gente vai ver, mas eu acho que o Samuel, até o final da série, né, talvez não dessa temporada, da próxima, mas da série, ele vai se tornar um discípulo. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Ele é um personagem especial demais. Vamos ver, eu acho que isso vai acontecer. Vamos lembrar disso, tá? Lá no acampamento, as coisas estão ficando apertadas, né? Eles, mais uma vez, acampados. Vocês sabem que eu não gosto muito dessa questão deles estarem acampados tantas vezes, né? Eu acho que isso é um prejudicial. Eu acho que isso não é bom. Tudo bem, eles estão em viagem e tal, mas passar tanto tempo acampado, né? Devia ficar ali um dia, dois, seguir viagem e aí ficar hospedados em casas. É o que, de fato, me parece que a Bíblia deixa claro isso. Então, esse acampamento não me agrada. Mas eles estão lá acampados e é interessante que algumas coisas vão acontecer e é muito legal essas coisas que acontecem nos acampamentos, que são diálogos entre eles. Né? Então, eles estão começando a ver como as coisas são difíceis. Né? Seguir Jesus é difícil em alguns pontos. Começa a faltar comida. Eles não sabem de onde vai vir a comida. E aí, eles não sabem quais são os planos de Jesus. Nenhum deles sabe. O João deixa isso muito claro. E ele fala que ele acha que vai demorar muito para que eles entendam os planos. Todos eles. Porque, de fato, a Bíblia deixa claro isso. Eles só vão entender os planos depois, bem depois que Jesus tiver já morrido e ressuscitado. E aí, eles têm que lidar com a coisa mais difícil para o ser humano, que é confiar em Deus. Isso é extremamente difícil. Confiar em Deus para o dia de amanhã, confiar em Deus para o que vão comer, confiar em Deus pela segurança, confiar em Deus pelo que vão vestir. Né? Então, toda a Bíblia ela vem trazendo, mostrando isso como
as pessoas são falhas nessa questão, confiar em Deus, né? Então, esses diálogos que acontecem, nesses momentos que eles não sabem o que vai acontecer, é muito legal, porque mostra muito de nós mesmos, né? De quem nós somos também. Nós passamos exatamente por essas coisas que eles estão passando na série. Chega até Jesus a questão de que eles não têm comida, é claro que ele sabia disso, e ele decide que eles vão até uma sinagoga, e aí lá eles vão entrar, está sendo feita a leitura, tem o homem da mão ressequida lá, da mão mirrada, e aí Jesus vai curá-lo ali. Tem um embate ali com os doutores ali daquela sinagoga, e aí Jesus fala que o ser humano é mais importante. Tem uma coisa que as pessoas não conseguem entender, e Deus trabalhou isso desde o Antigo Testamento. Jesus teve que vir e falar disso, mesmo assim os judeus não entenderam que a misericórdia é mais importante do que, de fato, o sacrifício. E toda a lei, na verdade, tudo que Deus fez foi para mostrar que o ser humano é importante, e eles não conseguiam entender isso. Então, Jesus ele vai curar o homem, e é um sábado, eles vão se revoltar porque ele está curando no sábado, o que é um absurdo, né? E a gente pensa isso, que isso é um absurdo. Pensa agora, talvez se a gente estivesse naquele lugar, naquele tempo, a gente podia não pensar como a gente pensa agora, né? Mas ali um bom embate, né? Ele deixa claro que aquilo que eles fazem é uma hipocrisia, eles estão mais preocupados com algumas regras que não trazem glória para Deus, porque não trazem nenhum bem para o ser humano. E como Jesus vai deixar claro, o ser humano vale mais. Eles saem da sinagoga e no meio do caminho acontece uma cena muito engraçada, que o Simão, ele conversando ali, e ele vai e pega um pouco do trigo e ele come. E aí todos eles se espantam assim, porque é sábado. E eles não entenderam também, né? E aí todos eles param. E aí Simão vai se desculpar e Jesus fala, vocês podem. Isso não fica ainda muito bem explicado, né? Ele não explica ainda tão claramente para eles. Talvez eles não tenham entendido ainda a questão. Vêm os doutores correndo, eles veem que os discípulos estão comendo, estão colhendo e comendo no sábado. E aí eles vão mais uma vez interrogar Jesus por aquilo, dizendo que é um absurdo. E Jesus vai então deixar claro que todas as coisas foram feitas para o homem, né? Até o próprio sábado. O sábado foi feito para o homem, por causa do homem. Não foi o homem que foi feito por causa do sábado. O sábado não é um Deus, né? Deus é Deus. E Deus se importa mais com o homem do que com o sábado. E aí ele vai falar sobre aquela cena que nós vimos no começo, que é de Davi comendo os pães que eram dos sacerdotes, mas foi permitido que ele comesse, porque era mais importante a vida dele, né? Se ele morresse de fome, para manter os pães não fazia sentido. Então, era mais importante a vida do Davi do que os pães. E aí, contanto que ele estivesse purificado naquele momento, ele podia comer dos pães. E os discípulos estavam juntos de Jesus, que é quem de fato purifica. Então, eles podiam comer também. Claro que esses homens não entenderam isso, eles ainda não sabem quem é Jesus. Ainda que Jesus tivesse dito as claras para ele, provavelmente eles não aceitariam isso. Então, eles agora, no final, nós vemos, a última cena que nós vemos, esses homens preparando uma carta também e planos para denunciarem Jesus. Então nós vemos aqui mais um grupo de doutores que pretendem perseguir Jesus. Nós vemos então uma coisa importantíssima que poucas pessoas notam, né? Por isso que é importante você estudar a história dos judeus, por exemplo, a história da igreja primitiva, por exemplo. É uma coisa importantíssima. Os primeiros a perseguirem Jesus e perseguirem a igreja não foram os romanos, foram os judeus. Olha só que coisa fantástica, né? Então, daqui nós vemos que o grupo de perseguidores de Jesus por parte dos judeus, ele começa a crescer, certo? Então, o que será que vem pela frente? Vamos ver. Eu tenho impressão aí de que nós vamos ver aí uns diálogos muito bons aí para frente, quando esse pessoal se encontrar com Jesus novamente, né? Então, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu gostei desse episódio, gostei mais do que o último, na verdade. Gostei desse episódio bastante. Achei bem legal, algumas informações muito boas, bem contextualizado. Achei bem legal mesmo. E espero que você tenha gostado também, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando.